Quando uma maioria de cientistas forma um consenso sobre um assunto, isso significa que eles estão invariavelmente certos? Será que existe consenso científico quando o assunto é ciência? Um consenso acontece quando as evidências elas são tão fortes que até mesmo os céticos se rendem à validade de uma determinada teoria. E é exatamente neste ponto que, por incrível que pareça, a física tem tido problemas. Não hoje, nem ontem, mas desde meados de 1980. Esta é a incrível história narrada no livro The Trouble with Physics, ou O Problema da Física, do autor Lee Smolin, um livro polêmico e provocador que leva a muitas reflexões. É esta a história do vídeo de hoje, uma história incrível sobre os bastidores da ciência mais avançada que temos, que é a física. Uma história muito intrigante que está acontecendo agora, nesse exato momento, e cujo desfecho ainda está completamente em aberto. No vídeo anterior, quando eu falei sobre a questão das vacinas, eu comentei que uma das formas que um leigo tem para tomar uma decisão responsável sobre um assunto técnico que ele não domina é, primeiro, ouvir o que dizem os especialistas daquela área em questão, por exemplo, vacinas. E segundo, considerar se já há um consenso entre a maioria dos especialistas daquela área. Agora, será que o consenso de uma maioria de cientistas está sempre certo? Não, não está. O consenso da comunidade científica é o que podemos chamar de um sinalizador indireto de autoridade. Mas isso não significa necessariamente que ele esteja sempre certo. Além disso, se você se lembrar bem do que eu falei no vídeo anterior, e se você não viu, assista, a premissa anterior ao consenso é que os especialistas precisam dar boas evidências sobre o que afirmam. E por incrível que pareça, este é o problema que a física de partículas enfrenta hoje em dia. Logo ela, a física, que é a ciência tida por muitos como o grande modelo de método científico, tamanha a sua eficácia. Para explicar este ponto, hoje vamos falar sobre o livro The Trouble with Physics. O Lee Smolin é o autor do livro, ele é um físico teórico. No livro, ele apresenta o desenvolvimento da história da física, principalmente a partir de 1975, que é quando ele começa a sua carreira na academia. Ele fala da física toda, praticamente, de toda a história da física. Ele fala de Einstein, da física quântica. Ele era um estudante de pós-graduação em Harvard e descreve o contexto cultural que ele encontrou na faculdade naquela época que ele se junta como pós-graduando. A física, especialmente ali em Harvard, nesse momento, vivia uma época grandiosa, porque o modelo padrão de partículas acabara de ser formulado apenas alguns anos antes dele entrar, entre 1970 e 1973. E a confirmação experimental da teoria, ela já estava super bem encaminhada. Na física, o modelo padrão, ele trata das físicas de partículas. Ela é uma teoria muito bem sucedida que descreve bem 3 das 4 fundamentais forças da natureza, a nuclear forte, a fraca e a eletromagnética, bem como descreve as partículas fundamentais que constituem toda a matéria, ao menos como conhecemos. Ela é uma teoria muito bem sucedida, embora não esteja completa, principalmente porque ainda não descreve a questão da gravidade. O Lee Smolin, ele tem uma particularidade. Além de físico, ele é um criador de problemas, no bom sentido da palavra. Por quê? Porque ele se interessa por filosofia e, sobretudo, por filosofia da ciência. E o ambiente que ele encontrou em Harvard, quando ele começou a sua carreira, muito por conta do sucesso que os cientistas dali haviam alcançado com o modelo padrão apenas alguns anos antes, era ele fala, certa soberba. Havia uma certa prepotência e hostilidade com quem pensasse diferente do grupo que detinha o poder ali na organização, os físicos mais antigos. Havia também uma tendência à valorização de habilidades puramente técnicas, de pesquisadores bons de fazer política, em detrimento de pesquisadores que tivessem um pensamento criativo. Esta sua postura questionadora de fazer ciência se deve muito pela influência das ideias de um filósofo da ciência muito famoso que é chamado de Paul Feyerabend,
autor do livro Contra o Método, considerado uma obra-prima da filosofia da ciência. Ele, inclusive, esteve presencialmente com o Feyerabend em algumas oportunidades e trocou várias ideias com ele, e ele deixa clara essa influência no livro, e ele narra os encontros que teve com o filósofo, que são super interessantes também. Isso é bem relevante para ajudar a entender o contexto do livro, porque a filosofia da ciência do Feyerabend, ela é descrita como anarquista. Ele não vê um método científico único, mas ele compreende a ciência como uma atividade muito humana, na qual todos os tipos de táticas eles podem e devem ser usados para progredir em direção a uma melhor compreensão das coisas. Ele não tem um método único de fazer ciência. Você tem que falsibilidade das teorias, etc. Por exemplo, como Karl Popper vai propor, né? Enfim. Então vamos lá. Posto tudo isso, qual é o problema da física? O autor sugere dois grandes problemas na física nos dias de hoje. O primeiro tem a ver com questões científicas. O segundo tem a ver com questões sociológicas. Eu vou explicar direitinho isso. Então, vamos entender o primeiro problema, o problema científico. Os físicos, eles têm trabalhado sobre as questões profundas sobre a natureza da realidade, do micro ao macrocosmos. As perguntas que os físicos teóricos trabalham, que tratam de questões e conceitos fundamentais da realidade, eles são, obviamente, muito difíceis de se trabalhar na prática, porque não existem respostas fáceis para tais questões e nem métodos que são simples para verificar essas questões. A física teórica é muito difícil, muito difícil. E não é difícil somente porque a matemática é complexa e coisas do tipo, que é o que a gente imagina quando o leigo, olhando de fora, né, todas aquelas equações. Ela é difícil porque não dá para fazer ciência de ponta sem assumir grandes riscos em suas escolhas. Você vai entender o que eu estou falando. Por exemplo, que tipo de risco? O risco de ter trabalhado anos em uma ideia que nunca se prova verdadeira. Quer ver uma analogia para saber o quão frustrante isso pode ser? Imagina que um belo dia você está fazendo o seu imposto de renda e a conta não fecha naquele dia. E aí você está cansado e você imagina que no dia seguinte vai fazer a coisa funcionar e vai dormir. Aí no dia seguinte você tenta resolver aquele problema matemático ali, fechar a conta do seu imposto de renda, mas nada de conseguir avançar na questão. Os números simplesmente não batem. Agora imagine que isso dure uma semana. É bem frustrante, não? Agora imagine que isso dure um mês. Agora imagine dedicar décadas para resolver esse problema e não conseguir avançar, porque a conta simplesmente não fecha e você não tem qualquer garantia que um dia isso vai mudar. É mais ou menos isso que acontece com a linha de pesquisa mais popular da física contemporânea. Os últimos 40 anos podem ser o período mais estranho e frustrante da história da física, desde que Kepler e Galileu começaram a praticar a física, como a gente entende hoje, 400 anos atrás. Para entender isso, considere que a física é a ciência mais precisa que temos, em termos de precisão e replicabilidade. Ela é tão precisa e vinha progredindo tão rápido por tanto tempo que muitas vezes era tomada como modelo de como os outros tipos de ciência deveriam ser feitos. Por mais de 2 séculos, a nossa compreensão das leis da natureza expandiu-se muito rapidamente. Mas daí parece que estagnamos em um ponto lá atrás e não conseguimos mais avançar. A verdade é que não sabemos muito mais hoje sobre as leis fundamentais da natureza do que sabíamos em meados de 1970. O Lismole reconhece que tivemos alguns avanços neste período, e ele cita no livro, que a gente não precisa entrar aqui. Mas ele considera que foram poucos e pequenos avanços. De resto, tudo que temos são muitas teorias e poucas evidências que as comprovam. E para uma disciplina que é essencialmente física, as evidências empíricas contam muito pela própria natureza desta ciência. Para uma nova teoria ganhar espaço, ela deve fazer uma previsão diferente daquelas feitas por teorias anteriores e deve ser testada com um experimento que ainda não foi feito.
De modo geral, para que o experimento tenha impacto significativo na sua área, os cientistas devem ser capazes de obter uma resposta que discorde com uma determinada previsão feita por uma teoria anterior. Quando este é o caso, eles dizem que a teoria é falseável, ela é vulnerável a ser mostrada como falsa, ou seja, a teoria é descartada por ser falseável, o que abre espaço para uma nova ideia seja testada. Mas esta não é a única forma de fazer ciência. Para seguir adiante, uma teoria também precisa ser confirmada, ou seja, deve ser possível verificar uma nova previsão que só essa teoria faz. Somente quando uma previsão é testada e os resultados dos estudos corroboram com o desfecho esperado, é que tal modelo passa a ser de fato uma teoria. Então, segundo o autor, qual é o grande problema com a principal ideia da física moderna, especialmente da física de partículas? Temos dois grandes problemas. O primeiro é que uma boa parte das teorias propostas simplesmente não passaram o crivo da falsificabilidade, ou seja, elas não vingaram. E até aí tudo bem, isso é muito comum na ciência. Mas o grande problema, que é onde reside a maior parte da crítica, é que as demais teorias elas não foram sequer testadas, elas são apenas teorias. Se é que podem ser chamadas assim, você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Essas teorias não foram testadas por dois motivos principais. Ou porque suas previsões são tão genéricas que não tem sequer proposições claras, ou porque as suas previsões não são possíveis de serem testadas com a tecnologia atual. Dentre todas as teorias propostas, uma em especial tem recebido maior atenção que todas as outras. E isso ao longo dos últimos 3, quase 40 anos, que é a teoria das cordas. Mas o que diz a teoria das cordas e qual é o problema com esta teoria? Basicamente, a teoria das cordas propõe que o mundo possui muitas dimensões que ainda não podemos observar. E propõe também muito mais partículas do que as que são conhecidas atualmente. Ao mesmo tempo, a teoria das cordas sugere que todas as partículas elementares que conhecemos hoje surgem através de vibrações de uma única entidade, uma corda que obedece a leis simples e belas. A proposta da teoria das cordas, a gente tem que concordar, ela é bem ousada, ela pretende unificar em uma única teoria todas as partículas e todas as forças da natureza, ser uma teoria de tudo, juntar a física relativista do Einstein com a física mecânica, enfim, é ousado. Acontece que na ciência, como dissemos, uma teoria deve fazer previsões. Um dos problemas da teoria das cordas é que ela não faz novas previsões que possam ser verificadas, e as outras previsões propostas foram falseáveis. A teoria das cordas ela tem tantas versões possíveis, praticamente infinitas versões, que é difícil imaginar qual versão pode ser testada de forma significativa. É como se tudo fosse possível diante de tantas possibilidades que ela oferece. Em outras palavras, não importa o que os experimentos mostrem, a teoria das cordas não pode ser refutada. Mas o inverso também é verdadeiro. Nenhum experimento jamais vai mostrar ou provar que é verdade. Isso acontece por conta do número absurdo de versões possíveis que a teoria das cordas possui. Segundo o autor, mesmo restringindo as possibilidades da teoria com conhecimentos que já sabemos com alguma confiança na física, a gente ainda fica com um número de teoria possível que é 10 elevado à quingentésima potência, ou seja, são 10 elevado a 500 teorias de cordas distintas. Isso é 1 com 500 zeros depois dele. O que dá mais ou menos todos os átomos existentes no universo conhecido. É coisa pra caramba. O Gerhard Hopf, que é ganhador do Prêmio Nobel de Física, ele disse que quando o assunto é teoria das cordas, ele, abre aspas, não estaria nem preparado para chamar a teoria das cordas de teoria, em vez de modelo, ou nem isso, apenas um palpite. Por que ele faz uma crítica contundente assim? Pelo método científico. Em ciência, o termo, e principalmente nas hard science, o termo teoria ele tem um sentido bem específico. Por exemplo, a Lisa Randall, uma influente física teórica de Harvard,
Ela tem uma definição própria, ela define uma teoria como uma estrutura incorporada em um conjunto de suposições fundamentais sobre o mundo. E uma estrutura que é econômica, mas que deve ao mesmo tempo abranger uma grande variedade de fenômenos. Uma teoria, ela produz um conjunto específico de equações e previsões, que a gente comentou. E essas equações e previsões devem ser confirmadas através de resultados experimentais bem-sucedidos. A teoria das cordas, além dela ter infinitas versões possíveis, ela não cumpre esses requisitos. Ela não faz previsões específicas e também não pode ser testada empiricamente. Ou seja, de acordo com essa lógica, será que é uma teoria mesmo? Por outro lado, em um artigo publicado na revista Nature, alguns eminentes físicos defenderam a ideia de que, diante das dificuldades em aplicar teorias fundamentais ao universo que a gente é capaz de observar, se uma teoria é suficientemente elegante e explicativa, não precisa ser testada empiricamente. É uma posição um tanto polêmica, principalmente para uma ciência tão empírica como a física. Mas este é só o primeiro problema. Tudo o que citamos até agora se resume ao problema científico. O Lee Smolin, ele aponta um outro grande problema, que é o sociológico. E para entender onde está este problema, você precisa olhar a academia de um ponto de vista sociológico, ou seja, ver onde está o poder. A teoria das cordas dominou completamente a academia de 1990 para cá. A sua posição é tão dominante que, segundo o autor, um estudante praticamente comete suicídio profissional se ele não entrar na academia, na física, através deste campo. E ele coloca alguns números para defender a sua tese que é difícil de refutar. Por exemplo, com exceção de um único grupo de pesquisa na Universidade da Pensilvânia, nenhum professor assistente trabalhando em uma abordagem de gravidade quântica, que não fosse baseada na teoria das cordas, ou na ideia de dimensões superiores, que também é parte da teoria das cordas, que a gente não pode provar empiricamente, nenhum professor assistente de outra linha de pesquisa foi contratado por uma universidade de pesquisa dos Estados Unidos desde meados de 1990. A promoção das teorias das cordas tem um forte incentivo político, obviamente, né? E todo incentivo político dentro de uma estrutura de poder hierarquizada, ele é top-down. Quando o autor escreveu o livro, quase todos os teóricos de partículas com uma posição permanente no prestigioso Instituto de Estudos Avançados, incluindo o seu diretor, eram teóricos das cordas, sendo a única exceção uma pessoa que havia sido contratada décadas antes, portanto, antes de 1980, quando começa a emergir a teoria das cordas. E o mesmo é verdade para o Instituto Kavli de Física Teórica, que fica lá na Universidade da Califórnia. O autor cita que 8 das 9 bolsas de física concedidas ao estudo das partículas desde o início do programa em 1981 também sempre foram direcionadas para os teóricos das cordas. E isso se repete em todos os principais departamentos de física das universidades americanas, seja Berkeley, Caltech, Harvard, MIT, Princeton, Stanford, onde 20 dos 22 professores titulares em física de partículas que receberam seus doutorados de 81 em diante fizeram sua reputação na teoria das cordas ou abordagens relacionadas muito próximas. O problema sociológico está enraizado na forma como as estruturas de carreira e financiamento da academia funcionam. Quer ver como é? É assim, eles recompensam um tipo estabelecido de pesquisa, que é segura, mas não é inovadora, ou no máximo é incremental, uma inovação incremental. E, ao mesmo tempo, pune pensadores originais. Ou seja, todos os recursos, sejam eles financeiros ou o mesmo capital humano, eles são subtraídos de outras áreas para apoiar pesquisas bem estabelecidas, mas fracassadas, como o autor sugere ser o caso da teoria das cordas. A teoria das cordas está há 40 anos recebendo recursos de todos os tipos, financeiro, tempo de cientista dedicado, sem apresentar proposições a serem testadas ou evidências empíricas. 40 anos, isso é inédito na história da física. O autor não questiona que o trabalho árduo seja feito por seus colegas. O ponto da crítica não é este. Ele questiona se a comunidade não deveria abrir a cabeça para outras possibilidades e financiar outros estudos também,
além de questionar o próprio formato da academia, que demanda muito tempo para a burocracia do que para o pesquisador ter tempo de ir a fundo no problema. Por isso, ele tem um capítulo que ele dedica só para falar como as ideias mais originais da área da física mais recente foram contribuições de físicos que não trabalham na academia. O problema é que ideias inovadoras, elas são sempre frágeis à primeira vista. Além disso, os cientistas que seguem estratégias incrementais de baixo risco costumam ser melhores políticos acadêmicos do que aqueles que se concentram em estratégias de alto risco, de proposições inovadoras. Por quê? Como a sua pesquisa é bem menos desafiadora, eles têm muito mais tempo para se dedicar ao jogo da influência política. Além da falta da diversidade de ideias, o Lee também denuncia a falta de diversidade entre o perfil dos pesquisadores, citando baixo número de mulheres e negros nas equipes. E olha que o livro foi escrito em 2005, muito antes de toda essa onda ter vindo à tona como hoje. Então, respondendo à questão, o consenso científico está sempre certo? Se o Lee Smolin estiver correto, olha, a gente vai ver um caso claro que o consenso científico, a maior parte de uma comunidade acadêmica, foi para o lado errado, mesmo quando se trata de uma ciência rigorosa como a física. A gente vai ver o desenrolar disso aí. Além disso, este exemplo ele se aplica bem para o caso de argumento de autoridade falacioso. Você lembra do nosso vídeo anterior? Se você não viu, vai lá e vê que tem isso aí, é bem legal. Como dissemos no vídeo anterior, um argumento de autoridade só é válido caso a autoridade apresente boas evidências sobre aquela afirmação específica que faz. Por exemplo, no caso das vacinas, que foi o tema do vídeo anterior, o consenso advém das evidências empíricas. Os cientistas tinham uma teoria, propuseram uma intervenção, colheram o desfecho, e isso forma, sim, um bom argumento de autoridade entre os especialistas e o consenso da comunidade científica. Foram milhões de estudos, uma amostragem super alta que corroborou com a tese que eles propunham. Já no caso da teoria das cordas, o que faltam são tudo isso que a gente falou. Previsões, método de estudo, provas empíricas, enfim. É um caso totalmente diferente. Portanto, vemos que o consenso não forma por si só um bom argumento de autoridade. Um consenso só é bom até que a evidência seja forte o suficiente para tornar o consenso a conclusão inescapável. Do contrário, é bom para a ciência que haja controvérsia. Este é um ponto que o Lee enfatiza muito no livro, que ele está em clara concordância com a proposta da filosofia do Feyerabend, aquele filósofo da ciência que a gente falou lá atrás, que é meio anarquista e tal. Para ele, para o Feyerabend, a ciência avança mais rápido quando há teorias concorrentes disputando por espaço, verbas e atenção. Porque daí entra em campo o método científico, os experimentos de cada teoria e a capacidade do cientista de deduzir conclusões confiáveis a partir das evidências compartilhadas pelos estudos feitos com aquela comunidade de especialistas. Todo cientista treinado está profundamente consciente da capacidade de erro que ele possui, da sua teoria ser falseável, por exemplo, e também da autoilusão. Ao mesmo tempo, cada membro da comunidade científica reconhece que o objetivo final de uma teoria é sim estabelecer um consenso. No melhor dos mundos, é isso que deve acontecer. Um consenso, ele pode surgir rapidamente ou pode levar algum tempo. Geralmente, quem vai avaliar os resultados finais do trabalho científico são os futuros membros da comunidade científica, em um momento futuro que seja suficientemente distante de onde eles poderão avaliar melhor aquelas evidências de forma objetiva, com todo o conhecimento reunido, novas tecnologias, teorias, etc. Na ciência, embora um programa científico possa ter muito sucesso temporariamente, seja para reunir adeptos, ganhar atenção, nenhum programa, nenhuma reivindicação ou ponto de vista pode ter sucesso no longo prazo, a menos que produza provas suficientes para persuadir os céticos, principalmente quando a gente fala de hard sciences, como a física. O Feyerabend, ele insiste que os cientistas nunca devem concordar, a menos que sejam forçados a isso. Forçados, claro, pelo peso das evidências. Quando os cientistas chegam a acordo cedo demais, antes de serem compelidos pela evidência, a ciência está em perigo.
Afinal, como escreveu Richard Feynman, também físico teórico e prêmio Nobel, a ciência é o ceticismo organizado na confiabilidade da opinião de especialistas. Ou seja, a ciência é cética até que você prove o contrário. E tudo bem, é um método como ela funciona. Enfim, toda essa história está rolando, ela está se desenvolvendo, não tem um desfecho. E quando você ouvir falar por aí de multiversos, que não existiu o Big Bang, que tem outras dimensões, é disso que a gente está falando. Pode ser que o jogo vire? Talvez, eu não sei dizer qual vai ser o desfecho. Vai depender muito do peso das evidências que os físicos teóricos forem capazes de produzir. Ou a gente vai aceitar uma nova forma de física que não precise ser testada empiricamente. Algumas coisas, cosmologia, por exemplo, não é. Agora que você sabe isso, fique atento às notícias que você reparar sobre o assunto e acompanhe o desenrolar dessa história que você está por dentro. Outro ponto para se levar em consideração é que a crítica do livro é específica à física. O Lewis Wolff só fala da academia na física, mas muitos acadêmicos de outras áreas já manifestaram que os problemas que o Lee aponta estão longe de ser exclusivos do campo da física. Na verdade, eles parecem acometer boa parte da comunidade acadêmica. Se isso é uma verdade ou não, é difícil saber. Se você é acadêmico, deixa aí sua opinião. Ou seja, parece haver uma certa pressão sobre os jovens pesquisadores para se encaixarem no já estabelecido nicho de pesquisa, além de falta de incentivo e também de recompensa pelo pensamento independente, uma tendência social ao tribalismo e ao pensamento de grupo, e também a propagação de ideias acadêmicas bem estabelecidas com pouco espaço para o contraditório, que não tem muito a ver com a academia, no fundo, não é? Bom, caros e caras, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo se vocês curtiram. Deixa comentário se você concorda ou discorda, etc. E fica atento ao próximo vídeo. A gente traz mais conteúdo interessante sobre temas que conectem mentes com ideias.